noite para você um alegre adormecer. É com este clima musical que o nosso especial A Rádio em Décadas deste mês chega até você. Quero cumprimentar a você desejando uma boa noite, um bom dia, uma saudação de paz, uma saudação de amizade, de fraternidade, dizendo como é bom ter a sua companhia, porque hoje o nosso especial está recheado de coisas bonitas, recheadas de coisas boas. Hoje nós iremos valorizar principalmente o entretenimento da Rádio Aparecida. E esse entretenimento que se faz através da boa música, de uma música de qualidade. Eu lembro a você que nós estamos celebrando 70 anos de fundação. A Rádio Aparecida foi criada e entrou no ar no dia 8 de setembro de 1951. E sempre quando a gente fala em rádio, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é música. A música que nos emociona, a música que nos alegra, a música que acompanha os momentos bons e os momentos menos bons da nossa vida. Durante este especial, nós vamos acompanhar alguns jingles e algumas vinhetas que nos farão lembrar o caminho que a Rádio Aparecida percorreu e como que a Rádio Aparecida se fez presente na vida de milhares, para dizer até de milhões de devotos de Nossa Senhora Aparecida. Hoje a nossa atenção começa primeiro no passado, como a gente tem feito, para trazer um pouquinho para o nosso futuro. E nós temos presença especial aqui no estúdio, teremos outras participações também. Para conversar um pouquinho com a gente, nós convidamos a estar aqui conosco o Edson Almeida, é o coordenador de programação da Rádio Aparecida 104,3 e também da Rádio Aparecida 90,9 FM. O Edson, primeiro quero saudar a você e dizer da alegria de recebê-lo aqui para esse bate-papo desta noite. Eu que agradeço pela oportunidade, né? Que é sempre bom falar de rádio e principalmente falar da Rádio Aparecida. Nós já tivemos aqui no primeiro episódio dessa série, né, de especiais A Rádio em Década, o seu irmão, que é um professor de história que pôde fundamentar um pouquinho esta evolução do rádio ao longo dos tempos, da Rádio Aparecida, sempre naquele panorama da sociedade. E você que, podemos dizer assim, tem uma longa caminhada na história da Rádio Aparecida. Não vou falar uma caminhada de 70 anos, porque o próprio rosto não mostra, né? Mas conta pra gente, quando foi a primeira vez que você trabalhou na Rádio Aparecida e que função você começou a exercer na nossa rádio? Eu comecei na Rádio Aparecida no final de 1977. Que quando foi inaugurada a FM, eles precisaram de mais operadores, porque era tudo manual na época mesmo, né? Não era computadorizado como é hoje. Então abriram algumas vagas e eu já estava na fila, já fazia quase um ano. E fui convidado a trabalhar e comecei a trabalhar como operador de áudio. Operador de áudio, aqueles que trabalham no estúdio junto com o locutor. Isso, que coloca a rádio, as gravações, os locutores, tudo no ar. E qual a memória, você entrou na década de 70, vamos dizer, a Rádio Aparecida estava ali com 20 e poucos anos, né? Qual a lembrança qual a memória que você tem desse primeiro tempo seu na Rádio Aparecida? Olha, era um tempo em que as pessoas, né, estavam sempre presentes no estúdio, os locutores ao vivo, né? Era muito raro haver uma gravação, mesmo já havendo, né, os gravadores de fita na época. E a gente começou a trabalhar justamente com isso, começou a trabalhar com LP, com fita de rolo, uma coisa bem analógica mesmo, né? Então era uma coisa muito ativa, você tinha que estar sempre ligado, você não podia se distrair com nada, porque qualquer coisa dava uma falha no ar. E os locutores, operadores, programadores, todos colaborando, os produtores também, né? Todos colaborando para que tudo saísse perfeito, para a gente poder.
vamos dizer assim, o rádio ele era feito quase que de uma maneira mais artesanal. Artesanal, exatamente. O termo é esse, artesanal. Você começou primeiro ainda naquele prédio antigo, lá ao lado da Basílica Velha, ou já começou a trabalhar onde a rádio está hoje? Não, quando eu comecei, todos os setores da rádio já estavam instalados no prédio que existe até hoje. Que abriga também que abriga a TV, a que agora rádio, está abrigando a TV. Aham. Isso. Ô Edson, quando você começou como operador, mas depois você passou a trabalhar também na discoteca. Quanto tempo mais ou menos que você ficou de operador? Então, eu fiquei até 1985. Aí quando o Walter Luiz, que era o programador da FM, se aposentou, eu fui convidado pelo Padre Pelaquim, que era o diretor artístico, e passei a trabalhar como programador da FM. Uhum. Para nossas gerações mais novas que não conhecem, que não viveu esse tempo, você já no começo falou de uma sigla, LP. Explica um pouquinho pra gente, porque tem gente nova que talvez nunca tenha visto um LP, né? É verdade, é verdade. Hoje em dia está tendo até um revival, né, do disco de vinil. E o LP era isso, o disco de vinil era aquele disco de vinil grande assim, né, que você tinha 6 faixas de cada lado, né? E que você utilizava praticamente esse tipo de mídia. E tinha os compactos, né, que era aquele pique menorzinho com 1, 2 músicas de cada lado, né? Então, basicamente, a programação era feita com base nesses LPs, que é os long plays, né, que surgiram, acho que na década de 50 e duraram até praticamente os anos 90, porque daí o CD que veio substituir essa mídia. Tinha o LP que levava 6 faixas, ou seja, só tocava 6 músicas de cada lado. Que virar o lado. Mas tinha o compacto então, também. O compacto às vezes tinha 3, 2 faixas de cada lado. Quando acabava um lado, você virava, colocava outro. A Rádio Aparecida chegou a ter uma biblioteca, uma discoteca muito grande, muito expressiva. Já me falaram em 30 mil LPs. Eu até perdi já a conta, eram tantos, né? A discoteca era um ambiente imenso que havia. Ô Edson, e como que você explicaria pra gente a evolução musical, se é que pode se falar de evolução, né? Mas, por exemplo, quais os gêneros ou quais os estilos musicais que se tocava mais nesse tempo? Como que foi mudando ao longo do tempo? Olha, a gente tinha os 2 canais praticamente, porque a gente tinha a AM, que era as ondas médias, e tinha a FM, que era a frequência modulada, que tinha por causa do som ser melhor, né, e tal, tocava. Então era variada. A onda média tocava de tudo. A onda média tocava de tudo, sertanejo, MPB, né, tocava música internacional. A FM já era uma coisa mais elitista mesmo. Já começou, como começar as FM de forma elitista e com o tempo foi popularizando. Mas o que tocava muito na época era isso mesmo, era MPB, música internacional, o que na época já se chamava de flashback, né, que era dos anos 60, anos 50. E à medida com que o tempo foi passando, quando chegaram os anos 80, começou a ver aquela explosão do rock nacional. E na música internacional também houve uma grande evolução, né, que surgiu a chamada New Wave, né? Então nos anos 80 e em diante houve essa evolução. Dos 90 em diante começou a haver mais aquela popularização de ritmos como o pagode, como o sertanejo, né, que hoje praticamente domina. Então essa evolução musical em termos de mudanças de gosto do público, né, a Rádio Aparecida sempre foi acompanhando e selecionando da melhor maneira possível as músicas para atingir esses públicos diferentes, né? Para você que está nos acompanhando pelo nosso canal do YouTube, também pelo Facebook, eu só lembro para você, a Rádio Aparecida, quando ela foi fundada, ou quando se conseguiu a primeira concessão em 1951, ela funcionava em ondas médias, muito fraquinha, né, que mal chegava, a nossa potência mal chegava nas cidades vizinhas. Mas nos primeiros anos, a Rádio Aparecida assim, experimentou um crescimento muito grande. Aumentamos a potência das ondas médias, ganhou-se primeiro um canal em ondas tropicais, depois vieram 3 canais em ondas curtas e no ano de 1977, portanto há 44 anos, se conseguiu um canal de FM, 90,9, que foi uma das primeiras FMs do Vale, né? Então,
Portanto, eram, às vezes, em alguns momentos, até 3 programações diferentes, né, Edson? Sim. Havia 3 programações diferentes. A onda média, voltada para a região, né, de Aparecida, e as ondas curtas, que era para todo o Brasil, né, divulgando o santuário, transmitindo as missas, né? E a FM, que também era regional, só que com uma qualidade de som melhor, apesar do alcance menor que a FM tem. Mas era uma FM classe A, que tinha 50 kW, então chegava bem longe no Vale do Paraíba. Isso, e foi uma das primeiras FMs da nossa região. E, para você entender, cada FM, ela busca um chamado nicho, né, de mercado. Ela não fala para todo mundo, ela, claro, fala para todo mundo, mas ela opta por um público diferenciado. Hoje, a Rádio Aparecida, ela funciona em 2 frequências de FM, ou seja, nós mantemos simultaneamente 2 programações distintas no ar. Agora, Edson, nós estamos falando de música. No rádio se toca música, se tem informação, mas uma parte importante de uma programação é o que nós chamamos de plástica, né, da programação. Essa plástica que é feita de jingles, de vinhetas. Vamos traduzir um pouquinho, colocar em língua de gente para que o pessoal possa nos compreender. O que seria uma plástica, o que seria um jingle, uma vinheta, por exemplo? A plástica é tudo que você utiliza para dar aquela identidade sonora para uma emissora de rádio. Então a gente começa pelas vinhetas, que são assim aquelas gravações mais curtas, né, que tem o nome da emissora, tem alguma locução, algum efeito sonoro, alguma música, e para identificar a emissora e os diversos programas e horários que se seguem na programação. Já os jingles seriam mais a parte musical, ou para como divulgar um determinado momento, ou para ilustrar um determinado programa, ou para marcar uma data, como seria, por exemplo, os jingles de aniversário da Rádio Aparecida. Que As já datas comemorativas. As datas comemorativas, né? Tem jingle, quando entra o inverno, sempre a gente procurar um jingle ou a primavera, as estações do ano, né? As férias também, geralmente a gente procura um jingle para marcar essa época, que é para poder acompanhar o ritmo da vida dos ouvintes. Então a plástica da emissora é tudo que dá aquela identidade sonora para que a emissora possa divulgar a sua programação e atingir o público para o qual ela é voltado. A gente usando uma linguagem da televisão, mas para você poder compreender, eu falo assim, quando se trata da plástica de uma televisão, eu falo assim, é a embalagem, né? É aquela embalagem que faz o produto ficar interessante. No rádio a gente poderia dizer isso também, né? É aquilo que torna a programação bonita, gostosa de ser ouvida e que prende o ouvinte também. Aquele momento em que você chama a atenção do ouvinte. Vamos dizer que estamos no meio de um break e no meio do break sai, mas que rádio é essa? Aí o ouvinte ouve uma vinheta identificando a emissora. Então agora eu já sei qual que é, eu posso continuar aqui porque é essa que eu gosto. Por aí. Até para você saber, no começo, quando a Rádio Aparecida começou, a concorrência era pouco, né? Isso. Hoje no Brasil nós temos cerca de 6.000 emissoras diferentes, sem contar aquelas que são comunitárias e as piratas que existem por aí. A gente pode dizer de mais ou menos umas 8.000 rádios, mais ou menos, funcionando no Brasil. Quer dizer, a concorrência também é muito grande. Quanto mais interessante a programação for, mais a gente tem a garantia de segurar o ouvinte, né? Sim. Quanto maior a concorrência, mais a gente tem que se dedicar a fazer uma programação melhor. Quando nós falamos de vinhetas, de jingles, da plástica, a gente recorda também que uma rádio, ela não consegue produzir tudo aquilo que ela precisa. Por isso tem necessidade de contar com parceiros que podem ser pessoas individuais, que podem ser estúdios que produzem o material necessário. Por isso nós vamos conhecer agora o Flávio Augusto Vieira Gonçalves. Ele é músico, compositor, publicitário e ele esteve muito envolvido com a Rádio Aparecida, sobretudo por ocasião do nosso aniversário de 50 anos, quando ele criou várias músicas, jingles, por exemplo, da rádio, do clube. Vamos então acompanhar um pouquinho essa participação do Flávio Augusto conosco. Foi uma satisfação para mim
ter sido lembrado e convidado para falar sobre esses 70 anos da Rádio Aparecida. A Rádio Aparecida, para mim, é um referencial de rádio desde muito cedo. Eu sou ouvinte de rádio desde menino. Depois, mais tarde, eu me tornei músico aqui na região, e o João Maron Boeri, saudoso amigo, era diretor artístico da Rádio Aparecida e gostava muito de criar vinhetas para a rádio. Ele criava e depois nós, músicos da região, gravávamos para ele nos estúdios da rádio. Inclusive, certa vez, ele resolveu mudar toda a programação da rádio a partir do 1º de janeiro. Para isso, ele criou inúmeras vinhetas e nós passamos uma antevéspera de Natal a noite toda gravando nos estúdios da rádio as novas vinhetas que ele havia criado, né? Depois, mais tarde, eu me transferi para São Paulo para estudar comunicações e me tornei publicitário. A Rádio Aparecida foi fundamental por caminhos tortos, vamos dizer assim, na minha colocação como jinglista, né? Publicitário aliado à música, né? Coisa que eu fiz durante 37 anos na minha vida. Eu havia criado um pacote de 7 vinhetas para a Rádio Aparecida. Não havia sido solicitado, mas eu criei e tentei colocar. Trouxe para o João Maron Boeri ver, ele gostou. Mas a alta direção da rádio não estava nos planos da alta direção da rádio criar novas vinhetas naquele momento. Então, dessa forma, eu iria perder aquelas 7 vinhetas que eu criei, né? Mas como a assinatura da rádio na época era RA, eu falei, olha, eu vou mudar o RA por Jovem Pan, porque como ouvinte de rádio que eu era, eu havia sacado que a Jovem Pan também vinhetava muito a rádio. Levei para lá, apresentei, eles adoraram, compraram, não só compraram o pacote que eu ofereci, como me contrataram, e lá eu trabalhei por volta de 2 a 3 anos só criando vinhetas para a Jovem Pan. E dali para frente, a minha carreira de jinglista deslanchou. Por obra da Rádio Aparecida, Nossa Senhora Aparecida, né? Pois é. Agora, quando a rádio completou 50 anos, o diretor-geral era o meu querido amigo Padre César Moreira. Ele me chamou dizendo que queria novas vinhetas para a rádio, inclusive falando sobre o 50º da rádio, né? E eu sugeri a ele que nós fizéssemos um CD histórico com as relíquias acumuladas na rádio. E ele topou, e eu tive o orgulho de produzir esse CD aqui, onde a gente tem depoimentos do padre Vitor Coelho de Almeida, do padre Rubem Leme Galvão e do padre César Moreira, e também do Papa João Paulo II, fazendo uma saudação aos ouvintes da rádio e ao pessoal do Clube dos Sócios. E eu criei para esse CD diversas canções e fiz também uma série de vinhetas novas para a rádio. É uma das coisas que eu me orgulho muito. Bom, eu vou cantar então o hino do 50º da rádio. Se eu esquecer alguma coisa, vocês me perdoem, porque tem 20 anos isso aí já, né? Então, a memória não segura direitinho. Vamos ver. 50 anos plantando a palavra que ensina, 50 anos levando a mensagem divina, meio século fazendo rádio a serviço da vida, meio século, Rádio Aparecida. Esse foi o início da música, né? Eu fiz também para esse CD um hino para o Clube dos Sócios. O Clube dos Sócios é um sustentáculo da rádio, vamos dizer assim, muito importante, promovido pelos devotos de Nossa Senhora. E eu fiz então esse
esse hino para eles. Uma palazinha dele. Somos a grande família a serviço da vida. Somos o clube dos sócios da Rádio Aparecida, sempre ajudando a levar a palavra que ensina a essa nação, sempre levando a esperança a cada coração. E por aí vai. Então, meus amigos, eu quero dizer mais uma vez da minha satisfação de poder bater esse papo rápido com vocês a respeito dessa que é a nossa grande rádio querida do Brasil. A Rádio Aparecida é uma grande rádio do Brasil. Tem em sua programação coisas instrutivas, levando a fé para esse país que precisa tanto de fé e de cultura, não é verdade? Eu fiquei muito feliz de bater esse papo com vocês. Grande abraço a todos e parabéns à nossa querida Rádio Aparecida. Uma rádio, ela se faz de programação gravada, sobretudo nos finais de semana, em datas comemorativas, e uma rádio se faz também daquela programação que é ao vivo. Hoje, basicamente, a programação da rádio acontece nos estúdios. Mas uma coisa marcante na Rádio Aparecida foram os programas de auditório também, não é, Edson? Ah, sim, sim. Desde o início, né? Quando era no antigo Cine Aparecida, que é perto da Basílica Velha. E depois, quando houve a mudança da emissora para a Avenida Getúlio Vargas, em frente aqui ao Santuário Nacional, aí começou a se utilizar aquele auditório que ainda é um dos maiores auditórios do rádio brasileiro. Então, vários shows, várias apresentações, o Dia do Sertanejo, o show de aniversário da Rádio Aparecida e vários outros eventos foram realizados nesse auditório. E a rádio, quando a transmissão era lá no Cine Aparecida, vamos chamar assim, né? Havia a competição de bairro contra bairro e os programas sertanejos eram transmitidos de lá. Então, os programas de auditório sempre foram uma parte muito importante da programação da Rádio Aparecida, principalmente. Vamos fazer um parênteses para a gente voltar a falar um pouco mais disso, mas você falava que primeiro você foi operador de estúdio, operador de áudio, como se falava, depois você você passou para ser discotecário, né? Como que se fazia para conseguir? Porque hoje, às vezes, um determinado cantor ou uma determinada música nem lançou a música, mas a internet já está mostrando, né? Sim, sim. Mas naquela época o negócio era um pouquinho mais complicado, né? Como que se fazia para se conseguir as músicas para serem tocadas no rádio? Olha, em princípio havia os divulgadores das gravadoras, né? Então são aquelas pessoas que recebiam os lançamentos na sede da gravadora e percorriam as emissoras para distribuir entre os programadores e vinha já marcadinho a música que eles queriam que tocasse, né? Então, ou então já vinha só um single, né? Um compacto maior com a música de trabalho que eles chamavam, né? E também a gente, principalmente no tempo do Pascoal Blanc, né? Que ele era o Relações Públicas da emissora, ele viajava frequentemente para as gravadoras em São Paulo para poder recolher os lançamentos mais recentes. Em último caso, a gente recorria ao Sérgio Diniz, da discoteca do Sérgio, que daí quando a gente não conseguia mesmo pela gravadora, a gente chegava no Sérgio e falava, você tem esse disco que acabou de sair? Tenho e tal, e fornecia para a emissora. É tanto assim que a discoteca da Rádio Aparecida sempre foi uma discoteca muito atualizada. Eu me lembro que era um costume que existia também, as pessoas ligavam para a rádio, mais na FM, pedindo uma determinada música e falavam assim, essa é para mim gravar. Como que funcionava isso? Uma coisa que os ouvintes, né, de várias emissoras reclamavam é que o locutor sempre falava em cima da música e eles queriam gravar. Então quando eles ligavam para a FM pedindo uma música, eles falavam, eu quero gravar a música. E daí ia para o locutor, para o apresentador, né, que era ao vivo, e aquela indicação, que é para gravar, vinha escrito do lado o nome da música. Aí o locutor sempre dava uma pausa, ele não falava, não, essa aí é para gravar, porque isso aí inclusive era incentivo à pirataria, né?
Mas o ouvinte sabia que ele ia ficar quieto no começo e no final da música, que é para ele poder acionar o gravador e gravar a música que ele pedia. Inclusive tinha um sinalzinho eletrônico. Também a gente fazia, né? Usava um efeito para poder fazer essa diferenciação, para ele poder saber a hora de entrar na gravação. Ô Edson, no caso da Rádio Aparecida, hoje a gente fala assim, que a nossa programação ela é baseada em 4 pilares. Popularmente eu falo assim, são os 4 pés da nossa mesa, né, que sustenta a formação, a informação, a evangelização e o entretenimento, que se faz através da boa música. Qual critério que se usa, por exemplo, para selecionar uma música que depois vai ser tocada no rádio? Assim, a gente utiliza esses 4 pilares, né, da melhor maneira possível. E evita que seja programada uma música que traga uma mensagem negativa, de apologia a drogas, apologia a crime, né? É uma coisa que é muito... É uma questão moral também, né? Que tem a ver com a filosofia da emissora, que é uma emissora católica. Então, o que for contra a fé católica ou a doutrina católica, a gente evita veicular, porque é uma forma de a gente dizer, olha, a Rádio Aparecida tem essa filosofia e é a melhor para você. E essa música, ela representa o que a Rádio Aparecida pensa. Então a gente não pode colocar lá uma música que faça apologia de alguma coisa que seja contrária à doutrina católica, né? Aos ideais da Fundação Nossa Senhora Aparecida, que também seguem a doutrina católica. Então tem que haver muito esse cuidado. Por isso que algumas pessoas, mas essa música não toca na Rádio Aparecida. Então é justamente porque ela não se encaixa nos padrões exigidos pela doutrina católica e pelos ideais da Fundação. Eu até me lembro, é a terceira vez que eu trabalho na Rádio Aparecida. A primeira vez que eu trabalhei foi de 1988 até 1990. Na época você estava na discoteca. Na programação. Na programação, né? Eu me lembro que naquela época o Fantástico da Rede Globo, que já existia, sempre apresentava um clipe. Lançando a música. Lançando uma música de sucesso aí de um grande nome da música nacional ou internacional. E teve um determinado programa que foi o clipe da Madonna, essa cantora que até hoje faz sucesso aí no mundo todo. E o Fantástico lançou. No outro dia, cedinho, já na segunda-feira, nós tivemos que conseguir essa música porque as pessoas pediam, né? E eu não sabia, eu autorizei a execução da música. E já tínhamos, inclusive, o LP que nós já tínhamos recebido e tal. Foi um bombardeio de crítica, porque eu não tinha visto, mas no clipe musical, exatamente, que eu fui averiguar depois, a cantora Madonna, ela tinha alguns trejeitos que não se podia entender, não se podia aceitar naquele tempo. E hoje também não é? E também falava algumas palavras. No outro dia seguinte já foi um bombardeio de crítica. E o que a gente fazia? Para não ter o risco da música ser tocada, naquele tempo não se tinha computador, se usava máquina de datilografia. E quando se errava na datilografia, se usava um corretor líquido para corrigir. Aí a gente pegava aquele corretor que era da máquina de datilografia e marcava aquela faixa, né, do LP para não ser tocado. Então tinha muito isso também, né? Acontecia bastante, né? Ou então vinha escrito na capa, censurada. Aí o operador, o programador sabia que aquela música não podia ser tocada por determinado motivo que impedia que ela fosse tocada na nossa programação. Mas, por outro lado, a nossa programação tinha e tem muitas músicas boas, né? Que transmitem mensagens positivas, né? E que constroem o ser humano. Então, a gente praticamente não sente falta de tocar determinado tipo de música que prega justamente o contrário. Falando a respeito dessa
parte técnica, né, de seleção de músicas, de LP, programação, quais os pilares da programação, nós vamos conversar agora com uma pessoa que também dedicou muitos anos da sua vida à Rádio Aparecida. Nós vamos conversar com Ivan Medeiros. Ele foi programador, discotecário da Rádio Aparecida, tem um conhecimento musical extraordinário, temos o mesmo sobrenome, apesar de não sermos parentes, né? Mas é alguém que a gente preza muito por aquilo que ele doou. Vocês foram contemporâneos um tempo também, Sim, né? eu trabalhei muito tempo com ele, aprendi muito com ele também. Então vamos ouvir o Ivan Medeiros, que trabalhou muitos anos dentro dessa história de 70 anos da Rádio Aparecida. Eu sou o Ivan Medeiros, trabalhei na Rádio Aparecida do final de 1957, início de 58, até a minha aposentadoria em 1998. No início era guarda-mirim como recepcionista na entrada da emissora, depois operador de som, discotecário, programador musical, assistente do diretor artístico e coordenador de programação musical. Trabalhando na Rádio Aparecida, trabalhei também na Rádio Mantiqueira de Cruzeiro, de 73 até 1977, como programador. A Rádio Mantiqueira de Cruzeiro pertencia à Fundação Nossa Senhora Aparecida. As músicas eram selecionadas tomando o cuidado com as letras de duplo sentido, que não condiziam com a linha da emissora. Depois todo o roteiro dos programas eram datilografados e colocados na técnica para o dia seguinte. A Rádio Aparecida tocava todo o gênero de músicas, de Jacques do Pandeiro, Luiz Gonzaga, boleros, tangos, orquestras, Elvis Presley, Jovem Guarda e principalmente os sertanejos, porque a audiência da Rádio Aparecida nos sertões do meu Brasil era muito grande. Quero aproveitar para agradecer aos que me deram a oportunidade de trabalhar na Rádio Aparecida. São eles: Padre Rubem Leme Galvão, Laércio Jorge, Padre César Moreira, João Maron Bueri, e parabenizo aos que hoje trabalham na mais poderosa emissora católica do Brasil. Obrigado. Ô Edson, nós, antes de ouvirmos essa mensagem, essa participação tão significativa do Ivan Medeiros, a gente estava falando da programação da Rádio Aparecida e do rádio de uma maneira geral. Então a gente dizia que parte desta programação era feita nos estúdios e em alguns dias ou momentos especiais se fazia também a programação ao vivo, em geral, de auditório. Os programas de auditório, que sempre foi uma característica muito forte da programação da Rádio Aparecida, não é? Sempre. O Sertão do Meu Brasil é transmitido do auditório, como eu já disse, os shows de aniversário da emissora. Houve até quando a emissora fez 40 anos, quando a rádio fez 40 anos, não cabia tanta gente no auditório, o show foi feito na avenida em frente à Rádio Aparecida. Foi uma semana de shows ao vivo com os maiores astros da música brasileira da época. Mas o auditório, né, os programas de auditório sempre foram uma tônica na programação da Rádio Aparecida. E é interessante que até no nosso arquivo de fotografias tem muitos registros, como você falava, grandes nomes da música. Eu lembro de Luiz Gonzaga, de Francisco Alves e outros nomes tantos da música que fazia questão de passar aqui pelos microfones. Ou seja, passava pela Rádio Aparecida já era meio que condição de sucesso. Como ficava no eixo Rio-São Paulo e as gravadoras, grandes gravadoras, as emissoras de televisão que estavam surgindo na época ficavam no Rio e São Paulo, no caminho entre uma cidade e outra, eles davam um jeito de passar na emissora, ou davam entrevista ao vivo, ou vinham para se apresentar no auditório. Era Nelson Gonçalves, a Vanusa, né, que era nascida em Cruzeiro, sempre passava por ali também. Eu não sou dessa época, mas me conta até que quando os Secos e Molhados lançaram o primeiro LP, eles deram uma entrevista na Rádio Aparecida também. Então era uma grande divulgadora dos artistas, né? E aí você falou do Dia do Sertanejo, que é uma tradição, são 57 anos ininterruptos, né? Sim. Começou em 1964, já havia. A Rádio Aparecida sempre teve uma ligação muito grande com o homem do campo e com a música sertaneja.
E todo mês de maio, né, os cantores sertanejos vinham numa romaria Aparecida, e depois eles resolveram que resolveram conversar com a direção da emissora e solicitaram que nesse dia 3 de maio fosse feito um show. A direção aceitou e a partir daí foi só crescendo, cada ano vinha mais gente. A gente já chegou a ter tipo 12 horas de show seguido, não é brincadeira não. Atualmente, né, e principalmente agora por causa da pandemia, está havendo essa paralisação. Mas eles sempre perguntam quando é que vai ser, eu posso participar. Sempre tem algum artista sertanejo fazendo contato para saber quando que vai ser o show sertanejo da Rádio Aparecida. A base para que o Dia do Sertanejo acontecesse foi o programa Sertão do Meu Brasil. Sertão do Meu Brasil. Que era diário. Era diário, ele era transmitido primeiro do próprio prédio da Rádio Aparecida antiga, e havia um auditório, um pequeno auditório, depois passou para o Cine Aparecida, e quando a emissora mudou-se para o prédio atual, passou a ser transmitido do auditório, praticamente todo dia. Aberto ao público. Aberto ao público. Sempre havia um público presente para aplaudir os artistas. E se não fosse artistas de fora, tinha os artistas aqui da região, que era o Gaúne Graunito, o Nininho, um excelente acordeonista, né? Um dos melhores que eu já conheci, o Vicentinho, outro violonista de primeira, né? Que fazia a frente até o Dilermando Reis, que me desculpe os fãs do Dilermando. e quando não havia dupla sertaneja de fora para cantar, eles seguravam o show numa boa, com solos, eles cantavam as músicas deles, falando de Nossa Senhora Aparecida, do Homem do Campo. Então o Sertão do Meu Brasil sempre foi uma presença na programação da Rádio Aparecida, e praticamente todo dia era ao vivo. Então nós vamos convidar você agora para fazer um momento nostalgia. Vamos ouvir um pouquinho e ver um pouquinho do programa Sertão do Meu Brasil, como era naqueles anos. Alô, meus amigos de todo o Brasil, povo da minha terra querida Aparecida e auditório aqui presente, boa tarde. Novamente aqui estou para apresentar mais uma audição do programa Sertão do Meu Brasil. Uma homenagem da Rádio Aparecida ao homem do campo, o esteio da nação. E agora, meus queridos amigos, vou fazer o meu pedido à Nossa Senhora Aparecida. Ó Senhora Aparecida, nossa Mãe compadecida, dai saúde, vida e pão para seus filhos do sertão. Conservai com religião todo nosso pão e mão, que derrama seu suor, demonstrando seu valor. Sede, pois, Virgem Maria, no sertão sua alegria e a esperança viçareira dos que têm fé verdadeira. Que do irmão seja a esperança, na labuta a confiança, para que leve de vencida as durezas desta vida. Alô, Brasil Sertanejo! Aqui vamos encerrando mais uma audição do programa Sertão do Meu Brasil. Gratos pela atenção dispensada, muito boa tarde e até amanhã nesse mesmo horário com mais uma audição deste programa, se Deus quiser. Até lá, ouvintes! A gente está falando do Sertão do Meu Brasil e do Dia do Sertanejo. A gente conhece duplas e trios, grupos musicais, vamos dizer assim, que praticamente tiveram a sua carreira deslanchando a partir da sua presença aqui em Aparecida também, né? Você consegue lembrar alguém assim que esteve aqui bem de começo e que depois se tornou famoso aí em todo o nosso Brasil? Olha, um exemplo básico é a dupla Milionários é Rico. Inclusive essa história está dentro, é contada no filme A Estrada da Vida, em que eles vieram aqui na emissora para deixar o disco, né, como uma promessa para Nossa Senhora Aparecida. E, inclusive foi gravado nos estúdios da Rádio Aparecida essa cena do filme. E a partir desse momento o sucesso chegou para eles e né, prosseguiram com um grande sucesso. Mas também o Leandro e Leonardo, né? O João Paulo e Daniel eram presença constante, agora o Daniel, né, em carreira solo. E as irmãs Galvão, elas já faziam sucesso.
E todo ano participava do show do dia 3 de maio. Cacique Pajé, é muita gente boa. Edson e Hudson, da nova geração, né? Também tiveram suas apresentações logo no início, foram num show sertanejo da Rádio Aparecida. São muitas duplas. E é interessante assim, que algumas duplas, elas criam uma identidade maior e criam também uma afinidade com a gente, né? São duplas, trios, que sempre têm espaço na programação da Rádio Aparecida. Hoje são figuras ilustres e marcam a história da música sertaneja na Rádio Aparecida e em todo o nosso Brasil. Por isso a gente vai ouvir agora uma participação das irmãs Galvão, gente finíssima que estão sempre conosco na rádio, depois na TV Aparecida e que tem uma afinidade muito grande com a gente, também por serem devotíssimas de Nossa Senhora. Vamos acompanhar. Alô, nossos amigos da Rádio Aparecida. A gente tem uma prova muito grande de que quando a gente está fazendo a coisa certa, Deus protege e a Nossa Senhora agiu na hora certa. Nós estávamos na Rádio 9 de Julho, em São Paulo, gravando um programa com Geraldo Meirelles, e Tunico e Tinoco estariam na próxima gravação. Também o Comendador Biguá também estava. E conversando ali no camarim, o Tinoco chegou e falou assim: engraçado, nós os artistas, a gente faz tudo, primeiro pede, senhor, eu estou precisando de trabalho. Mas será que todo mundo agradece? Nessa daí eu falei, olha, nós costumamos, mas nem sempre. Mas eu vou dar uma sugestão. Se nós formos assistir uma missa em agradecimento lá na Aparecida do Norte, nós saímos aqui de manhã, assistimos a missa, tomamos o café da manhã e voltamos. Isso foi combinado, todos nós ali. Fizemos isso, só que quando nós fomos tomar o café da manhã, o dono lá da padaria ou do restaurante, eu não me lembro bem, ligou para a Rádio Aparecida, e na época era o Pascoal. E o Pascoal, a gente deve muito a ele com relação a isso. E ele foi ao nosso encontro. Mas vocês vão voltar o ano que vem? Não, nós viemos aqui só para agradecer. Mas aí nisso, aquela coisa, né? Não, mas por que a gente não faz isso, nós, uma coisa normal da nossa vida? Nesse dia, vir aqui para agradecer. Então foi instituído a data do nosso retorno para agradecer a Deus por tudo que a gente tinha, pelo dom que nos deu, tudo, naquele instante. A partir daí, começamos a nos apresentar na porta da igreja. Quando terminava a missa, cada um pegava sua violinha, cantava alguma coisa lá para o povo, e foi tomando um certo volume, tudo, que passou a fazer no auditório da rádio, passou a fazer no teatro. Aí, de repente, nós vimos instituído o Dia do Sertanejo, exatamente no dia 3, e isso aconteceu porque nós, devotos da Nossa Senhora, tínhamos a gratidão por ela, e nós tínhamos que chegar até ela para agradecer tudo que a gente estava fazendo e tudo que a gente recebia de bênçãos dela. Assim nasceu o Dia do Sertanejo. E tanto que até hoje a gente tem como esse dia nosso de gratidão. Por nós, sempre é como gratidão. A Rádio Aparecida, a direção, aliás, a gente tem muito que agradecer a todos. Eles abraçaram isso também com uma coisa assim muito bonita, fazendo com que o sertanejo fosse mais executado, fosse mais valorizado, fosse muito mais acarinhado pelo público, porque nós estamos fazendo uma coisa de coração mesmo. Então a Rádio Aparecida foi uma grande parceira nossa a partir daí. Olha, eu vou te falar,
nós sempre tivemos, desde criança. Criança não tem noção do que está acontecendo, né? E com o passar do tempo, a gente começou a prestar atenção, já jovenzinhas. Puxa, tudo que a gente procura fazer, a gente faz, a gente tem proteção, a gente agradece, porque sempre fomos muito católicos e devotos de Nossa Senhora. Aí nós descobrimos que o talento que nós tínhamos não era nosso, era Deus que tinha emprestado para nós. Porque quando nós viemos da mesma família, 2 meninas, e saímos cantando, uma com 7 anos, a outra com 5, não tinha nada planejado, você concorda? Foi uma coisa mesmo que Deus pôs a mão, e até hoje nós temos essa gratidão imensa, imensa, por tudo que Deus fez por nós e a proteção da Nossa Senhora Aparecida. Com certeza, com a glória de Deus, com as bênçãos de Deus e Nossa Senhora, a partir do ano que vem nós vamos estar todos juntos e muito mais felizes. Pode ter certeza disso, e com uma gratidão muito maior. Muito obrigada à Rádio Aparecida. E hoje esse episódio do Rádio em Décadas está precioso, porque nós estamos falando da música. Como é bom a gente falar da música. Os diversos estilos que sempre tiveram presença na programação musical da Rádio Aparecida. A Rádio Aparecida que sempre abriu espaço para a música. Edson Almeida trabalhou várias vezes aqui, quer dizer, já tem uma longa história, várias vezes não, 2 vezes, né? Com a gente na Rádio Aparecida. Ô Edson, a gente está focando mais a música sertaneja, como você está contando de duplas e trios que começaram, praticamente tiveram a sua carreira deslanchada com a gente, mas a gente não pode esquecer também da música religiosa, não é? Sim, sim. Que sempre teve um espaço muito grande na programação da claro. Rádio Aparecida. Claro, desde o início, né? Desde o início da emissora, quando não era cantada ao vivo, a música religiosa sempre teve esse destaque. Então, os grandes nomes da música católica Padre Zezinho, Padre Fábio de Melo, se você lembrar, pode me ajudar também, o Padre Fábio de Melo, o Padre Joãozinho. Lá atrás a gente tinha o Padre Irala, né? Isso, Padre Irala. O trio Ir ao Povo, né, que está sempre presente na programação da Rádio Aparecida também. Os Cantores de Deus, nossa, eles sempre compareceram na emissora, sempre, né, os programas que a gente fez junto com eles também. É muita gente da música religiosa e ela sempre teve um destaque muito grande. E atualmente, dentro dos programas, do programa Com a Mãe Aparecida, por exemplo, a programação musical é basicamente religiosa. Houve uma época em que havia pouca disponibilidade de gravações. Hoje em dia existe uma quantidade maior e ela é presença constante e bem variada na programação da Rádio Aparecida. Eu me lembro que a primeira vez que eu trabalhei na rádio, eu falei de 88 a 90, era a época do disco de vinil, dos LPs, dos compactos, dos cartuchos. Né? Depois eu saí, fui fazer outros trabalhos por conta da congregação. Voltei no finalzinho de 2005 para assumir a direção da Rádio Aparecida. Aí já era a época dos CDs, né? Sim. E os cartuchos tinham sido substitutos pelos MDs. Eu me recordo que tinha a época que a gente chegava a receber 20, 30, às vezes 50 CDs por semana de padres e grupos de cantores religiosos. Só que, claro, a seleção natural acontece, a maioria não teve consolidado a sua carreira. Mas esses grandes nomes, e a gente destaca mesmo o Padre Zezinho, né? Que sempre, praticamente, não dá para falar da música religiosa no Brasil e na Rádio Aparecida sem a gente falar do Padre Zezinho. Ele foi o grande inovador, né? De utilizar uma linguagem mais jovem para a música religiosa. Porque a partir do início da carreira dele, ele soube reunir os elementos que atraíam um público mais jovem, não, até pela figura dele, pelo carisma que ele tem, pelas explicações que ele dá sobre os assuntos religiosos voltados para o público jovem. Então ele praticamente modernizou essa questão da música jovem,
ser utilizado na música religiosa, o que ampliou muito mais o público ainda da música religiosa. E ele é um nome que até hoje marca muito a programação da Rádio Aparecida. Ele tem 2 horários que ele participa da nossa programação. As músicas dele são muito pedidas. Quando ele completou agora 60 quantos anos? De vida, 80 anos. 80 anos de vida. A gente fez um especial no domingo de manhã, só com músicas dele, na voz dele e de outros cantores. E com a participação dos ouvintes também. E os pedidos não paravam de chegar. Ele é muito popular, faz muito sucesso e merecidamente, porque ele é o grande inovador da música religiosa no Brasil, da música católica e da religiosa em geral no Brasil. Amigos, trabalho com a Rádio Aparecida e depois com a TV Aparecida há muitos anos, mais de 45. E sou grato, muito grato, a tudo o que a rádio e a TV e os padres redentoristas fizeram por mim. Divulgar o meu trabalho gratuitamente, de maneira que muita gente passou a me conhecer, porque os redentoristas e a rádio e a TV Aparecida acreditaram em mim. E eu neles, sempre disponível. Amém, amém e amém. A gente estava falando de alguns grupos que tiveram a sua carreira deslanchada a partir da sua estadia aqui em Aparecida. A gente convida, quando você vier aqui ao Santuário Nacional, visitando a Sala das Promessas, lá existe uma parte da Sala das Promessas reservada somente para a colocação dos discos, dos CDs e hoje de outras lembranças que os cantores sertanejos trazem. Cantores, cantoras, até porque a presença da mulher na música sertaneja ainda é bem mais reduzida, né, Edson? É menos do que devia. Muito tem muitos poucos ainda, nomes femininos na música. Agora elas estão começando a se firmar. E entre esses nomes todos, a gente não pode esquecer alguém que teve uma passagem marcante aqui, que foi o Donizete. O Donizete, ele participava do show sertanejo ainda pequenininho ainda. E já entusiasmava todo o público, né? Com a sua interpretação daquela música galopeira, né? Que tem um trecho que precisa de muito fôlego para ser cantada. Tem que ter uma garganta. Tem que ter uma garganta que, nossa... E com o correr dos anos ele foi crescendo, o público dele foi mudando e tal, mas ele estava sempre presente aqui na Rádio Aparecida, porque ele agradecia muito aquele primeiro contato que ele teve com a Rádio Aparecida, que serviu para divulgar seu nome. Ô Edson, você começou lá nos anos 70 como operador de áudio, passou para programador. Quando que você assumiu a coordenação da programação da Rádio Aparecida? Foi no começo creio que tenha sido em 2005. Eu não tenho uma data exata, o senhor me desculpe, mas no momento eu não... Mas aí, por outras razões, você deixou a emissora e voltou agora. Qual que é o segredo? E a gente sabe que a Rádio Aparecida, a sua programação, de uma maneira geral, ela é boa. A gente tem que elogiar aquilo que é bom. É uma programação balanceada. Prova disto que a Rede Aparecida de Rádio, formada por mais de 80 emissoras, recebe também o nosso conteúdo. Qual que é o segredo, ou como que você explicaria a composição de uma programação de sucesso de uma rádio? Olha, em primeiro lugar, ela tem que saber para quem que ela está se dirigindo. Então você tem que saber qual que é seu público, descobrir os gostos desse público e basear sua programação nesses fatores. Agora, você também tem que ter em conta qual o objetivo da emissora. Como no caso da Rádio Aparecida é a evangelização, é o principal objetivo, mesmo quando você tá programando uma música mais popular, de entretenimento, ou divulgando alguma nota, né, e tudo sobre o mundo artístico, uma notícia, você tem que fazer isso de uma maneira que você esteja evangelizando. E nem sempre isso é muito explícito na mensagem que você transmite. Então tem que ter muita engenharia para você poder fazer isso, atraindo o público
e ao mesmo tempo transmitindo a mensagem que você precisa transmitir. Eu creio que a gente tem conseguido fazer isso nos últimos anos, não só por mim, mas por toda a equipe que trabalha na Rádio Aparecida. Só para você poder diferenciar, existem rádios católicas que optaram, por exemplo, por tocar apenas música de cunho religioso. Sim. Né? E toda a sua programação muito assim explicitamente religiosa. A gente respeita, mas a gente sabe que uma rádio, quando ela se torna muito segmentada, ela acaba ficando também com o público bastante reduzido. É, né? Bem reduzido, o público se reduz a um nicho muito pequeno. E eu acredito que quanto mais pessoas a gente conseguir atingir, mais a gente vai conseguir levar a evangelização para muito mais gente. Então esse é o objetivo da Rádio Aparecida. Através da sua programação, atrair um público que possa ser evangelizado, não só pelas mensagens explícitas, mas também pela própria programação da emissora. Por isso que dá trabalho. Eu, por exemplo, como diretor, eu fico na rádio das 8 da manhã, 8h30 até meio-dia, depois das 2 até 5h30, 6 horas, porque a gente pensar 48 horas de programação, porque são 2 emissoras, não é muito prazeroso, é muito prazeroso. Se precisar dormir na rádio, eu dormiria, né? Porque é muito prazeroso. Mas tem esse segredo, né? Desde muito tempo, acho que quase sempre foi assim, a Rádio Aparecida, ela sempre optou por ter um equilíbrio na sua programação. É uma rádio eclética, logo como o Edson está falando, atinge um público diferenciado. Tem aquele público que quer rezar, mas tem aquele público que quer ouvir uma boa música, Sim. Tem o público que quer se informar. Isso. Por isso que a Rádio Aparecida sempre foi essa plataforma de lançamento para tantas músicas, grupos, que não só sertanejo, mas populares também, né? A base da rádio então, é formação, informação e entretenimento. A gente tenta unir esses 3 pilares para poder atingir um público maior. Esses dias mesmo a gente conseguiu conversar com o Bruno do Biquíni Cavadão. Ele também falou que gosta muito de saber que a música deles está tocando na Rádio Aparecida, porque ela sempre tem alguma mensagem positiva e tudo mais. Então, geralmente, esses artistas gostam muito de saber que a música está tocando na nossa programação, porque eles sabem que é uma rádio que atinge muitas pessoas dos mais variados segmentos, e, inclusive tem até não católicos que gostam muito de ouvir a programação da Rádio Aparecida. E por conta que a gente tem o jornalismo, tem a informação, não é um jornalismo factual, mas é um jornalismo mais opinativo, porque para ter fatos hoje você tem N fontes de informação. Agora, a formação segundo os critérios e ao estilo da igreja, é na Rádio Aparecida que você tem. O Edson, eu penso que é justamente por conta dessa variedade, né, desse conteúdo variado, que a Rádio Aparecida e o rádio, de uma maneira geral, tem uma presença tão marcante na vida das pessoas, né? Eu penso que não dá para pensar o dia a dia das pessoas sem se pensar no rádio, né? Ah, sim. Eu mesmo, desde criança, né? Desde criança eu lembro de ficar sentado brincando e minha mãe ouvindo a Rádio Aparecida. Então, pelo menos para os ouvintes da Rádio Aparecida, ela sempre fez parte da vida dele de uma maneira ou de outra. E a cada dia a gente vai aumentando mais essa presença na vida das pessoas, porque é uma emissora em que você pode se divertir ouvindo uma boa música, você pode se informar ouvindo uma notícia que você sabe que tem credibilidade, e que você pode se formar também através dos programas religiosos que a gente tem, porque aí tentando formar o ser humano por completo. A gente fala assim que a Rádio Aparecida é a rádio de Nossa Senhora, porque o grande compromisso nosso é justamente esse, de ser uma expressão do Santuário Nacional, levando a devoção mariana a tantos lares brasileiros, mas sempre sabendo que Nossa Senhora, ela é o ponto de passagem, porque o nosso destino é Jesus Cristo. Por isso que neste ano a gente está celebrando 70 anos de história, 70 anos de caminhada. E nós estamos conversando aqui no estúdio com Edson Almeida, coordenador de programação da Rádio Aparecida 104,3 FM e também da nossa Rádio Aparecida 90,9 FM, com esta preocupação de
ajudar na formação integral dos nossos ouvintes e de todas as pessoas. Edson, antes da gente encerrar, mais uma vez agradecendo a sua presença aqui conosco, partilhando um pouquinho deste seu conhecimento e desta sua larga experiência na Rádio Aparecida e, por tabela, no Rádio do Brasil. Eu que agradeço essa oportunidade de ter recordado tantos momentos bons, né? Tantas pessoas que participaram da minha vida, né? E eu espero que venham mais 70 anos, sempre ampliando essa influência que a Rádio Aparecida tem em todo o Brasil. E para encerrarmos o nosso episódio de hoje, a Rádio em Décadas, uma novidade inédita, lançamento em primeira mão para você que está nos acompanhando pelo nosso canal do YouTube, do Facebook, é o clipe com o jingle dos 70 anos da Rádio Aparecida, inédito especialmente para você. Juntos a gente consegue ter mais amor, fé e prece. Juntos a gente segue com alegria e com amor. Cantamos nossa história, história que nos faz lembrar de tudo que passou e ainda vai passar. Novos tempos pra se viver, amanhã nosso sonho infinito tá chegando aí pra gente ver. Queremos então agradecer muito a você que nos acompanhou nesse episódio, a Rádio em Décadas, falando hoje da produção e da programação musical da Rádio Aparecida, junto com Edson Almeida. Convidando você a nos acompanhar, faça propaganda para que mais e mais pessoas possam ver esta riqueza de conteúdo. E no próximo mês estamos de volta com mais um episódio de A Rádio em Décadas. Grande abraço, Deus abençoe a você e a todos os seus. Boa noite, povo brasileiro. Boa noite, irmãos do mundo inteiro.